RV Esportes, oferecimento Navesa GWM. Seu carro elétrico ou híbrido em Rio Verde é na Navesa GWM. Hello Tomorrow. Olá, telespectador aqui da sua TV Rio Verde, está começando aqui pelo seu canal 3 e também pelo YouTube da TV Rio Verde, mais um RV Esportes. E hoje, quinta-feira, teremos aí o destaque relacionado à Copa do Brasil, porque ontem, amigo, tivemos jogos da Copa do Brasil e o destaque, é claro, para o jogo do Goiás contra a equipe do Cruzeiro. O jogo terminou empatado 2-2, 4 gols aí no estádio Serra Dourada, com quase 20 mil pessoas presentes para acompanhar, que acompanharam o jogo do Goiás contra a equipe do Cruzeiro. E, aliás, temos muitos torcedores aqui no estado de Goiás, torcedores da equipe do Cruzeiro. E o detalhe é que o Goiás foi um jogo movimentado, é claro, o Cruzeiro, né, pela estrutura que tem, pelo poder de investimento que tem, era o grande favorito, mas o Goiás conseguiu segurar a onda e empatar contra a equipe do Cruzeiro. E o detalhe, tá? Um golaço do talismã do Goiás, ele que já está se tornando um talismã, que é o Wesley Garcia. Portanto, ontem tivemos a rodada da Copa do Brasil e hoje teremos também rodada da Copa do Brasil com o jogo do Atlético Goianiense, exatamente. Vamos destacar, é claro, o nosso Atlético Goianiense, que vai enfrentar o Xará, o Atlético do Paraná. E aí, então, teremos daqui a pouco as notícias relacionadas aí à Copa do Brasil e também a Série D do Campeonato Brasileiro, porque tivemos rodada da Série D e da Série B, hein? Série B que interessa, inclusive, a Vila Nova, Atlético Goianiense e ao Goiás, que são os representantes goianos aí na Série B, que querem, é claro, uma vaga à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos começar aí o nosso RV Esportes. Vamos destacar, então, o jogo de ontem aí do Goiás Esporte Clube contra a equipe do Cruzeiro. Mas, antes de mais nada, vamos colocar aí, Givaldo, tá aí, o Givaldo destacou, exatamente, Givaldo, é isso aí, o Givaldo tá rápido aqui na produção do RV Esportes. E aí o Givaldo já colocou na tela os resultados de ontem. Olha só, vamos ver se teve surpresa. O Paysandu já havia jogado com o Vasco, ficou 2-0 para a equipe do Vasco. Ontem o Santos ficou no empate em casa, mais uma vez a decepção aí para a torcida do Santos, decepção total, já que o Santos não conseguiu superar então a equipe do Coritiba jogando em casa. Será que vai passar para a próxima fase da Copa do Brasil? Eu não acredito, porque o Santos vive numa draga muito grande. O jogo da volta, amigo, vai ser em Curitiba contra a equipe do Coritiba, e o Santos ontem não conseguiu vencer, ficou no 0-0, então para mim o Santos já era. Isso é uma opinião, de repente pode ser que supere aí a equipe do Coritiba jogando lá no estádio Couto Pereira, mas é muito difícil. A torcida do Coritiba é uma torcida chata, uma torcida difícil, faz muita pressão na equipe, e aí o Santos então acredito que não passe às oitavas de final da Copa do Brasil, mas futebol tudo pode acontecer. O Fortaleza em casa venceu a equipe do CRB, fez o papel de casa, um resultado magro, mas vai pelo menos aí com a vantagem do empate lá para Alagoas, né, lá no estádio Repelé, no jogo da volta. Já a equipe do Atlético de São João del Rei, o Atlético de Minas Gerais, perdeu em casa para a equipe do Internacional. Então, nenhuma surpresa, o Inter, né, mesmo estando numa draga danada, uma equipe que está aí no Campeonato Brasileiro da Série A fazendo uma campanha ruim, mas conseguiu superar lá a equipe do Atlético, que é o time lá do Vini Júnior, né? Que o Vini Júnior tem participação então na equipe do Atlético. O Atlético que é uma equipe emergente do futebol brasileiro, uma surpresa aí na Copa do Brasil, e jogando então contra a equipe do Internacional, foi derrotada em casa por 2-1. O Bragantino, tá aí Bragantino, na Copa do Brasil, resultado ruim, né, de certa forma em casa, tudo bem que não perdeu, mas era favorito jogando em casa contra a equipe do Mirassol, e o Bragantino ficou no empate aí contra a equipe do Mirassol. O Mirassol que está aí também na Libertadores da América e fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem, e o Mirassol realmente a grande surpresa aí nos últimos anos do futebol paulista, do futebol brasileiro. E o Mirassol então conseguiu um empate jogando fora de casa lá no estádio Nabi Abichedi, na cidade de Bragança Paulista, 1-1. E o Flamengo, hein? Mais uma vez o Flamengo, o Mengão, resultado magro, né? Diferença apenas de 1
gol, mas o que importa é a vitória. Time de Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e o Flamengo conseguiu em casa no Maracanã com um ótimo público, conseguiu então vencer a equipe do Vitória por 2-1. Então esses foram os jogos de ontem, então do campeonato, aliás, da Copa do Brasil. E o detalhe, então, agora vamos destacar, agora sim, Givaldo, vamos destacar, tá aí, o Givaldo já colocou na tela o destaque do jogo do Goiás contra a equipe do Cruzeiro, Goiás 2, Cruzeiro 2, e aí o Goiás, então, conseguindo, para mim, foi um bom resultado, porque o Cruzeiro, mesmo jogando no Serra Dourada, aliás, um campo neutro, né? Se você for analisar, o Goiás vinha jogando seus jogos do Campeonato Goiano, da própria Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro da Série B, na Serrinha, e ontem resolveu levar o seu jogo para o Serra Dourada, ótimo, e aliás, né, uma ótima ideia, para mim uma ótima ideia, quase 20 mil pessoas, não caberia, claro, lá na Serrinha, e aí a torcida do Cruzeiro também compareceu, e também tivemos torcedor ilustre lá, hein? Para mim ele estava torcendo para o Cruzeiro, estava torcendo para o Goiás não. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso e vamos mostrar para você quem era o torcedor ilustre que estava lá presente no estádio Serra Dourada. Mas antes disso, eu quero dar um recado para você, você que quer trocar de veículo, agora você tem, amigo, a melhor opção aqui na cidade de Rio Verde são os carros híbridos e elétricos da GWM. Esse aí que você está vendo, por exemplo, é o Ravel H6 da linha 2026, né? O novo Ravel, lá da GWM. É um SUV híbrido, já era um sucesso, né? Agora então está mais elegante. A frente, inclusive, está com um visual bem moderno. O interior foi redesenhado, a central multimídia de 14,6 polegadas deixa tudo mais simples e ao mesmo tempo sofisticado. O carro está macio, mais silencioso, mais inteligente, é o tipo de carro que você precisa ver e sentir pessoalmente. Então faz o seguinte, faça um test drive lá na Navesa GWM, vá lá na Avenida Marcha para Oeste, ali na saída para Jataí, e você vai fazer um test drive gratuito. Pode ser no Ravel, pode ser em outro veículo também da linha GWM. A Navesa é a melhor concessionária de veículos aqui da cidade de Rio Verde. Então faz o seguinte, pega algumas informações, acesse o Instagram, @GWMNavesa, @GWMNavesa, porque lá, amigo, o futuro chegou de novo e chegou ainda melhor com os novos carros, com a nova linha da GWM Navesa, a Navesa que é aí a melhor concessionária de veículos aqui da cidade de Rio Verde. Tem carro híbrido, tem carro elétrico e você então pode adquirir o seu novo Ravel H6. Inclusive a Navesa valoriza muito o seu usado. Então de repente você vai lá com o seu usado, quer trocar aí por um Ravel ou por qualquer outro veículo da linha GWM, então procure então a Andrew lá na Navesa GWM. Um abraço para todos lá da Navesa GWM. Vamos então colocar na tela os melhores momentos aí do jogo da equipe do Goiás, já na tela, já você está vendo aí no Serra Dourada. Olha que bonito o Serra Dourada, rapaz. É claro, foi feito ali de última hora, um tratamento na grama, mas estava muito bonito o Serra Dourada, quase 20 mil pessoas, aquelas arquibancadas ficam lotadas. Essa parte de baixo da geral é proibida de ter presença de público, questão, o Corpo de Bombeiro já há algum tempo já condenou essa área por questão de segurança e tudo mais, mas o detalhe é que realmente o estádio estava bonito e o Serra Dourada teve um bom público para ver Goiás e Cruzeiro. O Goiás tentou superar a equipe do Cruzeiro, mas não é fácil. O Cruzeiro tem uma boa equipe, tem um alto investimento, mas o Goiás inclusive saiu na frente. Você está vendo aí os gols do Goiás, os gols desse jogo, né, entre Goiás e Cruzeiro. Daqui a pouco você vai ver inclusive o gol que definiu o resultado do jogo nos acréscimos, já que o Cruzeiro aí no transcorrer da partida conseguiu superar, virar o jogo em cima do Goiás, mas o Goiás foi à luta. Aí entrou o dedo lá o papel que está sendo muito bem realizado lá pelo treinador do Goiás, o Daniel Paulista. Conhece o elenco, sabe o que ele tem ali de potencial no banco, e aí no segundo tempo acabou colocando o Elisir Garcia e empatando o jogo para o Goiás. Mas aí você está vendo o gol de empate da equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro que saiu perdendo o jogo aí para a equipe do Goiás, o Cruzeiro que tem uma grande torcida também aqui na cidade de Rio Verde. Inclusive, um dos grandes torcedores do Cruzeiro é o Rogério, a família do Rogério lá da Bateralto. E aí você vendo o gol de empate
do Cruzeiro contra a equipe do Goiás. Um bom jogo de 4 gols, jogo movimentado realmente, porque a briga aí, amigo, é por uma verba muito alta, né? Uma premiação muito alta para quem vai passando de fase aí na Copa do Brasil. E o Cruzeiro, então, não quer também perder essa premiação. E Copa do Brasil é Copa do Brasil. Para mim, inclusive, é um campeonato melhor do que o próprio Campeonato Brasileiro da Série A. E ontem no Serra Dourada, né, tivemos um bom público e um belo espetáculo aí do jogo, que foi o jogo do Cruzeiro contra a equipe do Goiás, lá no Serra Dourada. Goiás e Cruzeiro, então, fizeram um bom espetáculo com 4 gols e realmente uma partida que tem 4 gols por si só já é merecedora de elogios. E é claro, você acompanhando aqui no RV Esportes os melhores momentos então de Cruzeiro 2, Goiás 2. O Goiás saiu aí, olha que bela defesa ali do Tadeu. O Tadeu realmente é um goleiro diferenciado. Cruzeiro 2, Goiás 2, você vendo aqui os melhores momentos nessa defesa aí do Tadeu. E aí você acompanhando aqui esses melhores momentos com a participação aqui, com a produção, aliás, aqui do Givaldo, né? Givaldo e o Juliano, que são os produtores aqui do RV Esportes, e você acompanhando aqui ao vivo conosco no RV Esportes os melhores momentos deste jogo. O detalhe é que realmente um resultado que vai fazer com que o Goiás tente vencer o Cruzeiro fora de casa, missão difícil, mas nada é impossível. Para mim, é um resultado que me surpreendeu. Achei que realmente a equipe do Cruzeiro iria vencer a equipe do Goiás, mas o Wesley Garcia salvou a pele do Goiás, porque se vai com a derrota lá para o Mineirão, se vai com resultado negativo, esse resultado 2-1, para mim acho que teria pouca chance. Agora, com o empate, né? Ou seja, o Goiás até com o empate leva a partida da volta para os pênaltis, e aí então o Goiás com esse resultado de 2-2 continua tendo chances aí. Cruzeiro ali que estava levando banho-maria, estava praticamente garantido, e você vendo aí as jogadas do Goiás buscando o empate contra a equipe do Cruzeiro. E olha só que golaço fez o Wesley Garcia, que já se tornou o talismã da equipe do Goiás. Que golaço realmente, que golaço foi aí o gol do Wesley Garcia, e você acompanhando então aqui no RV Sport. Olha só, hein? Rapaz do céu, que golaço realmente do Wesley Garcia. Goiás 2, Cruzeiro 2, esse foi o resultado do jogo. Mas eu chamo a atenção aí para alguns detalhes do jogo. O detalhe da festa. Givaldo, se você tiver aí a festa que fez a torcida do Goiás no Serra Dourada, fazia muito tempo que a torcida do Goiás não ia no Serra Dourada acompanhar o jogo do Goiás. Coloca o início e coloca também quem era o telespectador ilustre que estava ontem lá no Serra Dourada, o Givaldo. Tá aí, você viu quem que era o torcedor ilustre, né, da equipe do Cruzeiro. Para mim, ele estava torcendo pro Cruzeiro, já que ele é muito amigo do presidente do Cruzeiro, tem negócio lá, e ele, na verdade, aí faz alguns bastidores, não sei em que nível que é, né? Ali ele ajudou a trazer o treinador do Vila Nova, mas realmente o Gustavo Lima estava presente ontem lá no estádio Serra Dourada e foi acompanhar o jogo e foi ovacionado ali pela torcida do Goiás, pelos torcedores goianos, porque se trata de um grande artista. E o detalhe, você viu então a festa bonita aí da torcida do Goiás ontem nesse jogo que aconteceu no Serra Dourada. Não sei se teremos mais jogos antes da reforma do Serra Dourada, mas foi um belo teste. Se de repente liberou para o Goiás, se o Atlético Goianiense passar pelo Atlético Paraná, de repente, né? Se não, agora, se o Atlético passar para as oitavas de final, de repente pode ser uma boa opção também para o Atlético Goianiense analisar, dependendo do adversário, do nível do adversário na próxima fase. Por exemplo, o Flamengo, rapaz, cabe
tem que ser no Serra Dourada, se for o Corinthians, de repente no Serra Dourada também, qualquer uma dessas grandes equipes, se o Atlético Goianiense passar, de repente pode ser uma boa opção também, jogar lá no estádio Serra Dourada. Mas vamos ver aí o que disse aí, vamos colocar o trecho das entrevistas aí, o Daniel Paulista, é isso, Chivaldo? Coloca aí as entrevistas pós-jogo entre Cruzeiro e Goiás, o que falaram aí os treinadores, o que falou o treinador da equipe do Goiás. Sinceramente, boa noite a todos. Não sei, eu não penso nisso que você está falando, entendeu? Porque da mesma forma quando a gente está na sequência de resultados positivos que a gente teve aqui, a gente sempre pensou no jogo a jogo e não na sequência da invencibilidade. Da mesma forma também, não estava pensando na sequência de possíveis jogos de derrota, nada. Nós temos que analisar sempre com coerência o nosso momento e as partidas que a gente vem disputando. Acho que Juventude muito impactado por expulsões, entendeu? Que foram determinantes dentro da própria partida. Contra o Cuiabá, nós reconhecemos que foi talvez a nossa pior apresentação na temporada, mas que hoje, perante um grande adversário, muito grande o adversário, a equipe respondeu. Acho que o resultado fez jus ao que as equipes apresentaram dentro de campo. Mas quem assistiu o jogo, um jogo de alternâncias, de momentos onde o Goiás foi melhor, momentos onde o Cruzeiro foi melhor, depois houve novamente um equilíbrio, depois o Cruzeiro melhorou, o Goiás foi atrás. Foi uma grande partida e que mostrou a capacidade e a qualidade que a nossa equipe tem por ter enfrentado uma das melhores equipes do país. E fez um jogo grande, né? Foi uma resposta... não a resultado, mas assim, uma resposta porque todo mundo ficou incomodado do jogo do Cuiabá, que eu acho que foi um jogo muito abaixo da nossa equipe, individualmente, coletivamente, mas que hoje a equipe performou, não venceu, mas teve performance contra um grande adversário, um adversário de jogadores de seleção, de momentos aí de grandes atuações aí nacionais, e nós fizemos um jogo muito bom, um jogo onde nós também colocamos o Cruzeiro em apuros, nós também incomodamos, nós não ficamos jogando por uma bola, nós jogamos o jogo, como ele deveria ter sido jogado. Claro que em alguns momentos a gente erra, mas em muitos momentos também a gente acerta, né? Mas de uma maneira geral, eu saio daqui hoje satisfeito pelo trabalho e pelo que a nossa equipe apresentou dentro de campo. Tá aí a coletiva pós-jogo aí do treinador Daniel Paulista, ele que veio de 2 derrotas, né? Vinha de 2 derrotas aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B, foi salvo pelo Gonga ali nos últimos minutos aí, ele que mexeu bem na equipe e colocou o talismã Esli Garcia, o venezuelano Esli Garcia, o baixinho Esli Garcia, que acabou fazendo esse gol salvador para a equipe do Goiás e deu alegria ao Matheus Casa, ao Jean Casa também, ao Valdivino, que é um telespectador aqui do RV Esportes, que são telespectadores do RV Esportes e acompanham sempre aqui o RV para acompanhar as notícias do Goiás Esporte Clube. Bom resultado para mim, para o Goiás Esporte Clube, esse empate, já que o Cruzeiro se trata de uma grande equipe. Se vai passar para as oitavas de final, não sei, mas de qualquer forma vai com chances lá para o Mineirão para tentar aí, quem sabe, uma classificação até mesmo nos pênaltis ou até mesmo no tempo normal. Nada é impossível, o Goiás tem um bom elenco com Lucas Lima, Anselmo Ramon, Esli Garcia, enfim, o goleiro Tadeu. Tem um bom time, o Goiás sim, mas a missão vai ser muito difícil, mas o Goiás está vivo e está na luta aí por uma vaga à próxima fase da Copa do Brasil, às oitavas de final. Mas agora eu tenho um recado para você, você que é proprietário de veículo e está com seu veículo na oficina, ou então precisa comprar a peça aí do seu veículo para que seu mecânico possa fazer o conserto do seu veículo, amigo. Então a dica para você é a Rio Verde Autopeça. Rio Verde Autopeça exatamente é a melhor opção para que você possa então comprar a peça para o seu veículo. E a Rio Verde Autopeça inclusive está com uma loja ampla, uma loja nova, localizada agora lá no setor Pausanes, tá? E com um grande estoque de peças para veículos em geral, veículos de qualquer marca ou modelo, e é claro, sempre com preços diferenciados e agilidade na entrega. A Rio Verde Autopeças agora está na rua Sergipe, esquina com a Luzia Seabra, exatamente no setor Pausanes. Rio Verde Autopeças, tradição em preço baixo. Anote aí o telefone da Rio Verde Autopeças, 3612-2631, 3612-2631 é o número do telefone da Rio Verde Autopeças para que você possa então comprar a peça para o seu veículo.
Gols da rodada, coloca na tela por favor aí, Givaldo, os gols da rodada de ontem, tá aí, o Givaldo já colocou na tela os gols da rodada, você acompanha daqui os gols dos outros jogos, então, da rodada de ontem aí, da Copa do Brasil que está movimentada até porque tem aí a Copa do Brasil que tem aí uma premiação altíssima para os primeiros colocados e para quem passar de fase, aliás, né? Se o time chegar aí nas primeiras colocações, você nem imagina. E você acompanhando então aqui os gols da Copa do Brasil, grandes jogos aí para você que é torcedor. E aqui em Rio Verde nós sabemos que temos torcedores de várias equipes do Brasil afora. E você acompanhando aqui conosco então os gols da rodada da Copa do Brasil de ontem. E aí, olha, a vitória, eu quero destacar aqui, quando você vê aí os gols, eu quero destacar aqui principalmente o jogo do Flamengo contra a equipe do Vitória, porque realmente o Flamengo você não jogou tão bem aí a equipe do Flamengo, mas o detalhe é que o que chama atenção é a quantidade de vitórias já que alcançou aí o novo treinador da equipe do Flamengo, Leonardo Jardim, né? Então, para mim, Palmeiras e Flamengo com certeza são os favoritos aí a próxima fase da Copa do Brasil. Você está vendo o jogo do Fortaleza, né? Fortaleza que jogou contra a equipe do CRB, Fortaleza venceu, né? Para mim vai levar já leva uma grande vantagem aí para o jogo da volta contra a equipe do CRB. E o detalhe, tá? O ex-jogador do Atlético Goianiense, o Luiz Fernando, está lá no Fortaleza, está realmente fazendo um bom trabalho lá na equipe. Está vendo aí o gol do Goiás, né? O gol do Goiás, gols de Garcia, novamente, aí nos gols da rodada. Eu volto colocando na tela todos os gols da rodada de ontem da Copa do Brasil. E eu chamo a atenção, então, para o jogo daqui a pouco. O Givaldo vai colocar na tela os gols do Flamengo contra a equipe do Vitória. Para mim, o Flamengo já está na próxima fase, porque dificilmente, mesmo jogando no Barradão. E, aliás, né? Onde o Flamengo vai, tem torcedor. O que surpreendeu foi a vitória do Inter nesse jogo contra a equipe do Atlético, o Inter que venceu. E aí você acompanhando aqui, então, o jogo do Atlético contra a equipe do Internacional. O Internacional leva uma grande vantagem, então, para o jogo da volta, que vai ser em casa, né? O Inter que vai jogar em casa. E você já vendo aqui o jogo do Flamengo, os gols do Flamengo contra o Bruno Henrique comemorando aí, né, Bruno Henrique? Bruno Henrique que caiu um pouco de rendimento, mas é um grande jogador, o Bruno Henrique. Já jogou, sabe onde? No Itumbiara, amigo, exatamente, o Bruno Henrique jogou no Itumbiara, foi revelado no Itumbiara, do Itumbiara foi para o Goiás e aí ganhou o mundo afora, foi vendido para fora do país e depois retornou ao Santos, contundiu e aí depois foi contratado aí pela equipe do Flamengo. E o Bruno Henrique realmente um velocista, um grande jogador e ajuda muito ali no ataque da equipe do Flamengo. E o Flamengo então venceu Vitória por 2-1, que chapa, hein? Que golaço da equipe do Vitória. Flamengo 2, Vitória 1. Esses são os gols da rodada aí dos jogos de ontem pela Copa do Brasil. E você acompanhando, é claro, que golaço da equipe do Vitória. Esse gol aí pode ajudar, de repente pode dar uma esperança para a equipe do Vitória. No jogo da volta, o Vitória do Jair Ventura, né? Que tem lá o Gabriel Baralhas no time, ex-jogador do Atlético Goianiense. E você então acompanhando os melhores momentos e os gols de Flamengo 2, Vitória da Bahia 1. Esse foi o resultado desse jogo do Flamengo contra a equipe do Vitória. E o Flamengo mais uma vez, mais uma vitória. E com a arbitragem do Daronco ali, né, rapaz? O Daronco que apitou esse jogo entre o Flamengo e a equipe do Vitória. Já era difícil para o Vitória, né? Apesar que todos esperavam até mesmo uma goleada da equipe do Flamengo, que não aconteceu, porque hoje também o futebol está muito equilibrado. Mas de qualquer forma, então, o Flamengo venceu por 2-1, resultado suficiente para mim, né? Para mim, o Flamengo vai para jogar no Barradão lá na Bahia, lá em Salvador, precisando apenas de um empate. E aí, amigo, muito difícil o Vitória conseguir superar a equipe do Flamengo. Mas futebol tudo pode acontecer, o Vitória vai jogar em casa com o apoio da torcida, apesar que na Bahia tem muitos torcedores do Flamengo também, que com certeza vão apoiar e muito a equipe do Flamengo. Jogos da rodada de hoje, teremos rodada hoje também da Copa do Brasil e aí você, olha só, teremos o jogo do Atlético Mineiro contra a equipe do Ceará, teremos o jogo do Palmeiras contra a equipe da Jacuipense, né? Será que vai ter surpresa aí? Sei não, hein? Sei não.
e teremos o jogo do Operário contra a equipe do Fluminense. De qualquer forma, a Copa do Brasil sempre pega uma surpresa até ali, até a fase de oitavas de final ou até mesmo nas quartas de final. Mas o Atlético Mineiro então joga com o Ceará, equilibrado, Palmeiras e Jacuipense, é claro, né? Favoritismo total para a equipe do Palmeiras. O Atlético do Paraná enfrenta o nosso Atlético Goianiense, daqui a pouco vamos falar sobre esse jogo. O Operário então enfrenta a equipe, o Operário de Ponta Grossa enfrenta a equipe do Fluminense. Esses serão os jogos de hoje, então, pela Copa do Brasil. Destaque para o jogo do Atlético Goianiense contra o Atlético do Paraná, jogo que vai acontecer lá na Arena da Baixada. O detalhe desse jogo que chama atenção realmente é o favoritismo do Atlético do Paraná. Sempre que joga em casa, o Atlético do Paraná é favorito com qualquer equipe do Brasil, ainda mais jogando com o Atlético Goianiense, que é um time que não está numa fase muito boa, mas se o Atlético Goianiense conseguir um bom resultado lá, que seja um empate ou até uma derrota magra de uma diferença de um gol, ou quem sabe surpreender aí o Atlético do Paraná com uma vitória, aí o Atlético Goianiense com certeza vai para Goiânia para o jogo da volta com uma grande perspectiva de classificação aí às oitavas de final. Mas se porventura perder com a diferença acima de 2 gols, para mim realmente fica difícil a situação do Atlético Goianiense. Mas vamos ver então, vamos torcer para o Dragão, o Atlético Goianiense que estará em campo hoje pela Copa do Brasil, não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, mas pela Copa do Brasil é outro campeonato, amigo. É um campeonato mata-mata, né? São apenas 2 jogos, jogo de ida e jogo de volta. E aí a equipe do Atlético Goianiense tem essa missão hoje de superar a equipe do Atlético Paranaense jogando lá no Paraná. Então amanhã traremos os melhores momentos dos jogos aí da Copa do Brasil de hoje, com destaque, é claro, para o jogo do Dragão, o jogo do Atlético Goianiense lá no Paraná. Mas agora eu tenho um recado para você que precisa trocar a bateria do seu veículo, não está legal, não está funcionando o seu veículo, o problema é a bateria, amigo, eu tenho a solução, é claro, a melhor loja de baterias aqui da cidade de Rio Verde, com certeza, é a Bateralto Baterias. Então vamos falar agora da Bateralto Baterias, porque precisou de bateria, a bateria do seu carro falhou, é só procurar a Bateralto Baterias, que fica localizada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, na Vila Maria. Pensou em baterias? Pensou Bateralto Baterias. O telefone de lá é o 3612-3041, 3612-3041. Você vai falar com qualquer um dos atendentes da Bateralto Baterias, que é comandada pelo Matheus, torcedor do Vila. Matheus é torcedor do Vila, torcedor do Corinthians e torcedor também do Rio Verde. E também pelo Rogério, que é o proprietário da Bateralto Baterias. O Rogério que comanda a Bateralto Baterias, inclusive é torcedor do Cruzeiro, ele e a Rafaela. Portanto, um abraço para todos lá da Bateralto Baterias. Precisou de baterias, é só procurar a Bateralto Baterias. Agora nós vamos para um breve apoio cultural, mas tome uma água, tome um café e volte conosco daqui a pouco, porque daqui a pouco vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, tá? Da série, tivemos rodada ontem da Série D do Campeonato Brasileiro e também da Série B. Traremos os resultados e aí um resumo dessas 2 séries daqui a pouco para você. Fica aí, volte conosco daqui a pouco. Faça seu imposto de renda render mais sorrisos. Na hora de declarar, é só destinar parte do que você pagaria ao governo para os fundos de apoio às crianças, adolescentes e idosos de Rio Verde. Procure o seu contador para fazer esse ato de empatia e solidariedade. Não custa nada, mas vale muito para quem precisa. A sua ajuda deixa meu dia mais feliz. Uma campanha do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes e Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. Você está buscando desenvolvimento e resultados? A Dale Carnegie pode te ajudar. Os treinamentos da Dale Carnegie lapidam suas qualidades, extraindo suas habilidades e de todo o seu time de dentro para fora, levando você a ter uma verdadeira transformação. Faça o treinamento que ajudou mais de 9 milhões de pessoas e mude a sua vida. Dale Carnegie. Você sabe o que o T de SEST Senat significa? É transformação na vida de milhões de brasileiros. E o transporte a serviço do país. É trabalho com cursos que fazem a vida do trabalhador do transporte decolar. E tecnologia na educação à distância e nos cursos técnicos. Somos o SEST Senat. Somos saúde, qualidade de vida e capacitação profissional para todos os brasileiros com o T de transporte.
Fala galera da música! Quem aí nunca recebeu um pedido de música no guardanapo, todo rabiscado, difícil de entender? Acabou a bagunça! Com o app Toca Aí, o pedido chega limpo, rápido e divertido. Seu público escolhe a música direto no celular, acompanha suas redes sociais, os próximos shows e até manda aquela gorjeta extra. E sabe o melhor? Você monta o repertório no app e nunca mais fica sem atender um pedido. Toca Aí, conecta você, a música e a diversão. Baixe agora. Combustível de qualidade faz o seu carro render ainda muito mais. E aqui no posto Bom Retiro, tudo é comprovado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, e também pelo Inmetro. Portanto, na hora de você colocar combustível no seu veículo, coloca com quem tem responsabilidade e qualidade de verdade. No posto Bom Retiro, você conta com uma estrutura de atendimento diferenciado, com conveniência, espaço com TV e uma equipe preparada para melhor lhe atender. O posto Bom Retiro tem a transportadora Lúcio Cunha, que transporta combustíveis para empresas em Rio Verde e região. Traga seu veículo para cá, pro posto Bom Retiro, da Rua 9, aqui da Vila Malha 2. É isso mesmo, posto é Bom Retiro. Super fã da Morada FM. Já pensou em faturar uma moto Honda Fan 160 0 km de graça por conta da Morada? E mais 9 super prêmios. Sintonize Morada FM 97.7. Pegue o seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. O sorteio é dia 27 de maio. Essa é mais uma da Rádio Morada FM. A rádio que todo mundo ouve, todo mundo gosta. A Polo Peças está de casa nova e agora com uma loja mais ampla e confortável. E é claro, com preços ainda melhores. Polo Peças, Avenida João Belo, número 186, no Jardim Goiás. WhatsApp 6436236866. Polo Peças, a loja da refrigeração. Visite a Navesa GWM e conheça o novo Raval H6. Design totalmente renovado e condições exclusivas. Escolha entre taxa zero ou supervalorização do seu usado. Condições imperdíveis de lançamento. Agende seu test drive na Navesa GWM e sinta a nova experiência Raval H6. Na hora de pintar, escolha qualidade e confiança. Na Precisão Tintas você encontra as melhores marcas de tintas e acessórios completos para pinturas em geral. Quer renovar sua casa ou empresa? Passe na Precisão Tintas e descubra as cores que vão transformar seus ambientes. Precisão Tintas, qualidade, variedade e o melhor atendimento em tintas é na Precisão Tintas. Rua 19, esquina com Adário Alves de Paiva, no Jardim Goiás. Fone 3050-0063. No Aromas Grill, cada sabor é uma experiência única. Carnes selecionadas, ambiente acolhedor e o melhor atendimento para você e sua família. Venha viver este sabor. Aromas Grill, uma experiência no coração de Rio Verde. Avenida Elavino Martins Guimarães, Residencial Jardim Bougainville. Fone 3212-6823. Aromas Grill, aberto de segunda a sexta, de 11 às 14h30 e aos sábados e domingos, de 11 às 15 horas.
Seu estofado merece mais que uma simples limpeza. Merece cuidado, estilo e sofisticação. Na Tapeçaria Chique, cada detalhe é tratado com excelência. Higienização e revitalização de sofás, poltronas, estofados residenciais, empresariais e também de veículos. Tecnologia, profissionalismo e aquele toque que transforma o ambiente e valoriza o seu conforto. Tapeçaria Chique, transformando ambientes e renovando os... Com uma nova identidade, mais moderna, mais conectada com Rio Verde. Porque representar é trabalhar. Câmara Municipal de Rio Verde. Trabalho que conduz. Gestão que desenvolve. Vem ser UniRV. O vestibular de medicina está com inscrições abertas. Aqui você vive a prática. Aprende com quem é referência e se prepara de verdade para a medicina. Inscreva-se pela nota do Enem ou pelas provas presenciais para candidatos de Rio Verde, Aparecida, Goianésia, Formosa e Lusiânia. Todas as provas presenciais serão realizadas exclusivamente em Rio Verde, Goiás. Acesse unirvconecta.com.br e garanta sua inscrição. Vem ser UniRV. Para além da tecnologia, confiança. Para além da transmissão, pessoas. Para além da visualização, conexão. Para além do engajamento, relacionamento. Para além da comunicação, Zoe Play. Muito mais que streaming, muito mais que uma ferramenta, muito mais que uma plataforma. Zoe Play. Muito mais que uma plataforma. De volta aqui com o seu RV Esportes, agora para falarmos aí dos resultados dos jogos de ontem da Série B. Na verdade, um jogo só, que foi o jogo do Cuiabá contra a equipe do Botafogo. Esse Cuiabá, que enfrentou o Goiás aqui pela Série B no último jogo do Goiás no domingo passado e venceu o Goiás por 2-0. Mas em casa, o que é o futebol? O que é o futebol? Em casa, com o adversário teoricamente mais fraco, a equipe do Cuiabá ficou apenas no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que jogou também contra o Atlético Goianiense aí pela Série B e ficou apenas no empate em casa. E foi lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, e conseguiu um empate então contra a equipe do Cuiabá. E por falar nesse jogo, o Givaldo preparou aí os melhores momentos, né, desse jogo aí. A Arena Pantanal, o presidente do Cuiabá reclama muito aí da torcida do Cuiabá. O Cuiabá também ficou muitos anos fora do cenário nacional. Nos últimos 8 anos voltou ao cenário nacional, Série C, Série B, Série A, e aí depois voltou, agora caiu para a Série B, e não dá para exigir realmente muitos torcedores, que não é muita prática de Cuiabá, torcedores de Cuiabá frequentarem aí os estádios. De qualquer forma, né, a Arena Pantanal, um belíssimo estádio construído para a Copa do Mundo, e aí a Arena Pantanal não recebe, né, grandes públicos, não tem aí uma tradição de grandes públicos, né, o torcedor do Cuiabá. De qualquer forma aí, o jogo de ontem do Cuiabá contra a equipe do Botafogo ficou no empate. O Cuiabá conseguiu mais um pontinho, é o outro representante então da região centro-oeste, assim como Vila Nova, Goiás e Atlético Goianiense. Então, Cuiabá, Vila Nova, Goiás e Atlético Goianiense são os representantes do centro-oeste, mas é claro que nós goianos vamos torcer aqui pelos nossos times, né? Tomara que tenhamos ao menos um time na Série A e pelo menos que permaneçam os 3, no mínimo que permaneçam os 3 aí na Série B, mas o ideal, né, o que nós torcemos é que tenhamos então um goiano aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai acontecer, se não acontecer isso, a nossa última alternativa é essa aí, ó, torcer para a equipe do Cuiabá, torcer para que o Cuiabá esteja na Série A representando o futebol da região centro-oeste, mas acho difícil, tá difícil. Para mim, dos 4 da região centro-oeste, o Cuiabá é o mais fraco, mas olha só, hein, mesmo sendo teoricamente mais fraco, o Cuiabá veio aqui e arrancou uma vitória em cima do Goiás, que é o favorito aí a ficar com a vaga da Série A. Goiás que jogou ontem, você viu agora há pouco, Goiás jogou contra a equipe do Cruzeiro ontem pela Copa do Brasil, e aí então são as equipes da região centro-oeste então disputando aí uma vaga para a Série A. E você vendo aí, ó, agora o gol do Botafogo de Ribeirão Preto, gol de empate do Botafogo, gol de pênalti, e aí o jogo ficou no empate, Botafogo 1, Cuiabá 1, esse foi o resultado então de ontem da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogo único então lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto. Mas agora eu tenho um recado para você, você que está aí finalizando a sua obra,
você que tem uma obra na sua empresa ou até mesmo na sua residência, amigo, está na fase final, naquela fase de pintar a sua casa, então a melhor dica para você, a melhor opção para você aqui na cidade de Rio Verde, a melhor loja de tintas para que você possa então finalizar a sua obra é a Precisão Tintas. Precisão Tintas que está localizada na Rua 19, esquina com Adário Alves de Paiva, no Jardim Goiás. E a Precisão Tintas conta com um grande estoque, tintas de vários tipos de tinta para você, tintas automotivas, residenciais, tintas industriais, tudo isso você vai encontrar na Precisão Tintas, além de ferramentas e acessórios para o bom andamento e a finalização da sua obra. A Precisão Tintas também faz a entrega na sua obra, seja na sua casa ou seja na sua empresa. Ou então, se você preferir, vá direto na Precisão Tintas falar com a Vitória, com a Rosana, com qualquer um dos colaboradores da Precisão Tintas, ou ligue ou deixe sua mensagem no WhatsApp. Anote aí, 3050-0063, a Valéria já está anotando o telefone da Precisão Tintas para que ela possa ligar lá e pedir a tinta para fazer a pintura das suas casas que ela tem aqui na cidade de Rio Verde. Então, 3050-0063 é o número de WhatsApp da Precisão Tintas para que você possa falar com a Rosana ou com a Vitória. Faça seu orçamento, porque lá na Precisão Tintas, meu amigo, melhor estoque, ótimos preços, produtos de alta qualidade, atendimento diferenciado é com a Precisão Tintas. Precisão Tintas, cores de qualidade com a precisão que você merece. Um abraço para o Olegário Neto e também para a Patrícia e a todos os colaboradores lá da Precisão Tintas. Vamos falar agora de Série D, Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos rodada também da Série D. Olha só aí os jogos de ontem. O Oratório lá do Amapá enfrentou a equipe do Tocantinópolis do Tocantins. Essa Série D é um barato, sabe por quê? É uma competição extremamente democrática, porque temos representantes de quase todo o território do Brasil, se não tiver de todos. Depois nós vamos fazer uma pesquisa e saber se temos aí um representante de cada estado, se temos representante de cada estado, bem provável que sim, mas o Oratório do Amapá venceu por 3-0 a equipe do Tocantinópolis, jogando ontem então pela Série D do Campeonato Brasileiro. O outro jogo, clássico, Potiguar, lá na cidade de Natal. Aliás, Natal tem belíssimas praias, praia de Ponta Negra, praia de Pirangi, o passeio do Marina Badauê, tem também lá as praias de Genipabu, né? O famoso passeio de Genipabu, e lá no estádio Genipabu, e lá no estádio Arena das Dunas, na cidade de Natal, tivemos o jogo então do América do Rio Grande do Norte, do América de Natal, contra a equipe do ABC de Natal. E aí, amigo, deu ABC jogando então contra a equipe do América de Natal, duas equipes Potiguar, né, ali da região do Rio Grande do Norte, lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, da capital Natal, jogaram ontem então com a vitória do ABC em cima do América de Natal por 2-1. Essa é a Série D, olha só, Série D que tem a participação de 5 equipes goianas. Tem umas, tem a Becate, tem Craque, tem Aparecidense, e aí a Série D que está sendo representada aí por 5 times goianos e o Goiatuba, né, que é o principal time. Por falar em Goiatuba, o time do Goiatuba vive uma situação complicada, porque o time é o líder do seu grupo. O Goiatuba faz uma grande, para mim inclusive é a única equipe que tem chance de subir para a Série C, mas vive uma situação complicada, teve greve de jogador, está tendo, né? Não sei se já resolveram essa situação. De qualquer forma, precisa muito do apoio da prefeitura e aí a situação fora de campo está um pouco complicada, mas dentro de campo, desde que esteja tudo em ordem financeiramente com os jogadores, com o elenco, e aí realmente eles cumprem seu papel. Então, vamos torcer para que as coisas sejam organizadas lá na cidade de Goiatuba e a equipe do Goiatuba possa trabalhar tranquilamente. E tem como treinador o Glauber Ramos, tá? Glauber Ramos, que é o treinador lá da equipe do Goiatuba. Por falar em treinador, notícia de última hora, tá? Eu tenho uma notícia que o Ângelo Luiz, lembram dele? Que foi treinador aqui do Rio Verde, na segunda divisão ano passado. Ele que foi demitido do Anápolis está acertado aí com a equipe do Craque de Catalão, que mandou embora o Vladimir. Mas o Craque agiu rapidamente e o Ângelo Luiz está contratado pelo Craque para tentar aí contornar essa situação complicada do Craque de Catalão e tentar, quem sabe, uma vaga na Série C também. De qualquer forma, então, Ângelo Luiz é o novo treinador da equipe do Craque de Catalão e o Craque agora, acho que com a contratação do Ângelo Luiz, que é um bom treinador, vai dar uma melhorada, hein? Vai dar uma melhorada dentro de campo e o Craque então vai passar a disputar essa vaga juntamente com o Goiatuba, que é o time goiano que tem mais chances de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro.
Encerramos o nosso RV Esporte de hoje, mas amanhã, a partir das 13 horas, estaremos aqui. Amanhã vamos destacar aí, né, a Copa do Brasil. Tomara aí com um bom resultado do Dragão, do Atlético Goianiense contra a equipe do Atlético Paraná. Até amanhã com mais um RV Esportes. Oferecimento Navesa GWM. Seu carro elétrico ou híbrido em Rio Verde é na Navesa GWM. Hello Tomorrow.